Bom, nesse vídeo eu quero abordar como a gente usa a informação das assíntotas para fazer o esboço de uma hipérbole. Então, nesse caso, eu tenho x² sobre 9 menos y² sobre 4 igual a 1. Como x² é o que está positivo, então eu já tenho a informação que o a é o que está embaixo dele. O que essa informação significa? Significa que o meu eixo real está na direção do eixo x. Então, eu vou andar do centro da hipérbole, que nesse caso está em 0, 0, né? Porque por causa da forma como se apresenta a equação, a equação reduzida dessa hipérbole. Então, do centro, eu vou andar 3 unidades para a direita e 3 unidades para a esquerda. E esse é o meu eixo real. É o segmento de reta por onde passa uma reta suporte que vai conter os focos. Então, significa que os meus focos eles vão estar também para cá e para cá. E a minha concavidade, as concavidades da hipérbole, vão estar viradas para fora, certo? Partindo, então, aqui desses pontos, né? 3 e 0 e menos 3 e 0, e a concavidade vai estar para fora. Com isso, eu já consigo um esboço, mas percebam que eu não tenho informações quanto à abertura da hipérbole, né? Ela poderia ser assim, ou ela poderia ser mais fechadinha. Os dois ramos eles têm que ser perfeitamente simétricos, mas eu não tenho uma informação mais exata de como seria a abertura dos ramos dessa hipérbole. Então, uma informação adicional, além do que os vídeos já trouxeram, é que eu posso utilizar aqui uma caixa para me auxiliar no desenho da hipérbole. Como? As assíntotas serão retas que passarão pelo centro e cortarão essa caixa auxiliar pelos seus vértices. E com o uso das assíntotas, aí sim fica mais tranquilo para eu desenhar o esboço. Percebam então que os ramos, né, eles têm que ser perfeitamente simétricos, é claro que é apenas um esboço, mas com isso eu já consigo alguma informação a respeito da abertura da hipérbole. Bom, e quanto à equação dessas assíntotas? Basicamente, o que eu preciso é igualar a equação da hipérbole a zero. Então, aqui eu tenho y² sobre 4 igual a x² sobre 9, e eu vou passar o 4 multiplicando para o outro lado, eu vou tirar a raiz, então eu vou ter y igual a mais ou menos a raiz de 4 nonos de x², e aqui eu vou conseguir duas equações. Y igual a 2/3 de x e y igual a menos 2/3 de x. Percebam que, de fato, eu tenho duas assíntotas, uma crescente e uma decrescente. A decrescente é a que tem o coeficiente angular negativo. E a assíntota crescente é a que tem o coeficiente angular positivo. E aí, claro, né, eu posso agora posicionar os meus focos, porque eu já tenho a informação que o meu C é a raiz de 13, então, relembrando, né, os focos sempre para dentro da concavidade, tanto da parábola quanto da hipérbole. Então, o foco vai ser raiz de 13. Raiz de 13 é um pouquinho mais do que 3, né? Está entre 3 e 4 essa distância. Então, o foco estaria mais ou menos aqui, um deles, e mais ou menos aqui o outro, né? Então, a gente tem as coordenadas desse foco, que seriam raiz de 13 e 0, e as coordenadas desse outro, que é menos raiz de 13 e 0. Um segundo exemplo, então, a gente tem y² sobre 4 menos x² sobre 4 igual a 1. Temos a informação de que a igual a 2, b igual a 2, sendo que o a é necessariamente esse que está abaixo do y², porque é ele quem está positivo. Isso significa que os focos vão ficar alinhados com o eixo y. Então, aqui a gente pode posicionar o A, o B, e já podemos também localizar os focos. Aqui, então, a gente percebe, né, que o C,
obtido pelo Teorema de Pitágoras é raiz de 8, né? 2 raiz de 2, que é quase 3. Então, a gente posiciona os focos ao longo do eixo y, uma vez que o centro dessa hipérbole está em 0, 0, em virtude da equação reduzida, né? A maneira como ela se apresenta. As concavidades são voltadas para cima, né? Um dos ramos voltado para cima e o outro voltado para baixo. Para conseguir uma maior exatidão na abertura, a gente vai fazer a caixinha auxiliar a partir, então, do A e do B, né? Nesse caso, vai ser um quadrado. Desenhada a caixinha auxiliar, agora eu posso posicionar as assíntotas sempre saindo do centro em direção aos vértices da caixinha auxiliar. Posicionadas as assíntotas, agora eu já consigo desenhar cada um dos dois ramos da hipérbole com um pouco mais de exatidão em relação à sua abertura. Com relação à equação, as duas equações das assíntotas, eu vou fazer y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 igual a zero. Então, é a mesma equação da hipérbole, só que em vez do 1, eu vou usar zero. Passando esse 4 multiplicando para o outro lado, 4 dividido por 4 vai dar 1, e então eu vou ter que y é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado. E assim eu vou conseguir as duas equações, que são y igual a x e y igual a menos x. Então, as assíntotas vão ser a crescente, y igual a x, e a decrescente, y igual a menos x.